Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Estou morrendo de saudade. Tenho certeza que brevemente nós estaremos juntos na nossa sala de aula. Olha, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 4, que trata dos fungos. Vocês lembram dos fungos, gente? Nós já falamos dos fungos. Os fungos, eles fazem parte do domínio dos seres eucariontes. Nós falamos isso lá no capítulo 2, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar falando dos fungos. Vocês vão ver que eles são seres bem interessantes. Tá? Eles têm umas características bem próprias deles. Muitas vezes a gente diz assim: ah, a gente nem conhece fungos, mas vocês conhecem sim. Vocês vão ver como os fungos estão presentes no cotidiano da gente, às vezes mais do que a gente gosta, tá certo? Então, vamos lá começar a falar dos fungos, tá bom, meus queridos? Então, a gente vai começar a falar desses rapazes que são bem peculiares, são bem diferentes, tá certo? A gente começa falando dos aspectos gerais dos fungos. Os fungos são seres aclorofilados. Georgia, o que quer dizer um ser aclorofilado? Quer dizer, gente, que é um ser que não faz fotossíntese, tá certo? É um ser que ele é heterotrófico, ele não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Eles são eucarióticos, Tia Georgia já falou lá no primeiro slide que eles são eucariontes, né, do domínio dos eucariontes, ou seja, ele tem todo o material genético, o núcleo dele, envolvido por uma membrana. Gente, os fungos têm uma coisa bem diferente. Eles têm uma digestão extracorpórea. Traduz, Georgia, o que é isso? Extracorpórea, que acontece fora do corpo. Então, eles digerem o alimento fora do corpo deles, tá certo? Os fungos, junto com as bactérias, eles são decompositores. Toda vida que a gente fala de cadeia alimentar, a gente diz que a cadeia alimentar, ela termina com os decompositores. Quem são eles? São os fungos e as bactérias. Lembrando que isso é muito importante, porque eles devolvem para a natureza, né? Eles fazem uma reciclagem da matéria orgânica morta. Os fungos podem ser unicelulares, tá certo? Como algumas leveduras, e podem ser pluricelulares, como é o caso dos cogumelos. Bem, a gente estava falando, quem são os fungos? Vocês conhecem os fungos? Lógico que vocês conhecem, gente. Vocês já viram, por exemplo, aquele fermento biológico que a gente usa para fazer o pão. Pronto. Pois eles são seres vivos, eles são as leveduras. Existem os cogumelos, que são aqueles que a gente faz a pizza, que a gente usa também no estrogonofe, né? São os champignons. E existem também os cogumelos venenosos. Quem aqui já viu a história de Alice? Lembra que ela come cogumelo? Pois é um fungo. Temos os bolores, que são os mofos, tá certo? Você já deve ter visto um pão mofado, você já deve ter visto assim na parede, meio esverdeado, né? Eu diz assim, olha, tá tudo cheio de mofo aqui. Pronto, são os bolores. A gente já viu falar das orelhas de pau também, tá bom? Pessoal, o que é orelha de pau? São fungos que nascem em madeira, troncos de árvores, tá? Quando tá na época de chuva e depois começa a fazer sol, fica quente, aí começa a nascer essas orelhas de pau. Então, tudo isso aí são fungos, tá bom, gente? Bem, vamos falar um pouquinho da reprodução dos fungos. Os fungos, eles podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo que a forma mais comum é a assexuada. Ela pode se reproduzir por brotamento, que é a partir de um broto, a partir de uma célula que se origina, e pode surgir através de esporos. Os fungos, eles têm umas hifas, uns fios, uns filamentozinhos que formam o corpo dele.
E essas hifas, nas pontinhas delas, elas produzem os esporos, que são jogados pelo ar. E aí, eles, quando encontram algumas condições próprias, necessárias, eles passam a produzir novos fungos, tá certo, gente? Entendido? Então, a maioria dos fungos se reproduz de maneira assexuada. Bem, vamos começar a falar de um tipo de fungo específico, que são as leveduras. Gente, as leveduras, elas são fungos fermentadores. Elas participam da produção de pães, de bebidas alcoólicas, na participação de alguns queijos, como gorgonzola, camembert, roquefort. Quando você tiver oportunidade, observe esses queijos, tá certo? Vocês já viram um pãozinho sendo feito? Quando a gente vai fazer o pãozinho, pessoal, a gente bota na massa, tá? O fermento biológico, que são esses seres, tá certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Esses seres vivos começam a respirar, tá bom? E aí eles vão pegar o açúcar que está nessa massa e vão transformar esse açúcar em energia, tá bom? Gás carbônico e álcool. Olha, como está mostrando aqui embaixo, ó, o açúcar, as leveduras do fermento pegam elas e transformam em energia, gás carbônico e álcool. Geórgia quer dizer, quando a gente está comendo pãozinho, a gente também está ingerindo álcool? Não, gente. Esse álcool, ele evapora, tá bom? Vocês já devem ter visto que quando a gente abre o pão, às vezes ficam uns buraquinhos nele. Aquilo ali são as bolhas de gás carbônico, né? Os fungos estão respirando e estão liberando gás carbônico, e aí o pão vai crescendo, tá bom? Não se preocupe, quando o pão vai no forno, aqueles fungos que estão lá, eles vão morrer, não vai ter nenhum problema, tá bom, gente? O mesmo processo da fermentação alcoólica, da fermentação, é na produção de etanol, de álcool. Já viram que a gente tem as bebidas alcoólicas, a gente tem os combustíveis, aquele álcool que a gente faz para a limpeza. Então, pessoal, as leveduras, elas também fazem parte do processo de fermentação alcoólica, tá? Que é usada em escala industrial para produzir o etanol. Quem aqui já foi no posto de gasolina com o papai e com a mamãe? Que já viu lá na bomba gasolina e etanol? Pois aquele nome etanol, chique, é o álcool comum. Aquele álcool que a gente usa também para a limpeza doméstica, para fazer as bebidas alcoólicas. Da onde é que vem aquele álcool, Georgia? Ele vem da fermentação do caldo da cana-de-açúcar. O homem pega a cana-de-açúcar, extrai o caldo e bota para fermentar. E aí vai produzir o álcool. Gente, só é a cana-de-açúcar? Não. Aqui no Brasil é mais comum a cana-de-açúcar, mas também a gente pode usar o milho, a beterraba, a gente pode usar outras coisas para produzir o álcool. Aqui no Brasil é mais comum a produção do álcool a partir da cana-de-açúcar. Gente, a gente tem que ter cuidado com esse álcool, porque o álcool ele é altamente inflamável, tá? Ele é facinho de pegar fogo. É por isso que a gente tem que ter alguns cuidados. Hoje em dia, a gente já tem alguns direcionamentos para que sejam vendidos nos supermercados álcool em gel, que é exatamente para dificultar essa combustão, tá certo? Porque ele é bem fácil de pegar fogo e causar sérios problemas, sérios acidentes, tá bom, gente? E o etanol também ele é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. Lembrando que bebidas alcoólicas só são permitidas ser vendidas e consumidas por pessoas maiores de 18 anos. E mesmo pessoas maiores de 18 anos têm que ter cuidado ao consumir essas bebidas. Tem que ser de uma maneira moderada, tá certo? Porque elas podem trazer diversas complicações para o nosso corpo. Bem, gente, aqui nós temos um exemplo onde as leveduras estão presentes na fabricação dos pães, como vocês estão vendo aqui, de vinhos, tá? De queijos e ali na produção do álcool também, né? Através
da fermentação da cana de açúcar. Então, as leveduras, elas são muito importantes, tá certo? No nosso cotidiano. Temos também, gente, os bolores. Veja o que são bolores. Gente, os bolores, para mim, são os fungos mais fáceis de serem reconhecidos. Os bolores são aqueles mofos. Eles podem nascer, crescer em cima de qualquer material orgânico. Pode ser pão velho, fruta, madeira, tecido de algodão, tá? Onde tem tintas, né? Então, onde tiver material orgânico, os bolores podem se desenvolver. Georgia, como é que eles se desenvolvem? Os bolores, eles podem se reproduzir através dos esporos, que são levados pelo ar. O ar está cheio de esporos. Quando esses esporos encostam na matéria orgânica e eles têm uma certa umidade, tá? E uma determinada temperatura, algumas condições, aí eles passam a se reproduzir. Vocês estão vendo, pessoal, aqui nesse desenho, ó, a gente tem aqui esse pão que está cheio de mofo. Essas áreas verdes aqui, brancas também, estão vendo? Pois é assim que surge o bolor no pão. Os esporos são liberados e aí eles ficam aqui se desenvolvendo. Olha aqui, tá certo? Então, assim que os bolores se desenvolvem. Gente, os esporos, eles precisam apenas de matéria orgânica, tá? Que lhes servem de alimento, é a comidinha deles, de uma determinada temperatura e umidade. Se tiver isso, pronto, os bolores começam a surgir numa facilidade incrível, tá bom? Os bolores, eles podem ser encontrados de várias cores. Podem ser verdes, brancos e pretos. E todo mundo já viu aqui. Eu tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, o pão, né? A gente deixa o pão guardado e esquece, e quando vai olhar o pão, ó, ele está cheio de mofo. As frutas, olha aqui, o morango, né? Quando essa parte branquinha aqui, ó, isso aqui é mofo, tá certo? Também acontece no teto das casas, que fica escuro, são mofos. Às vezes em roupas que ficam guardadas. Sabe aquelas roupas que a gente não usa muito, que a gente deixa muito fechada dentro do guarda-roupa? Às vezes, quando a gente vai abrir, né? A gente diz, começa a espirrar, tá com cheiro de mofo. Pois é, também os mofos, os bolores surgem ali. Surgem também, pessoal, em livros. Já abriu um livro e começou a espirrar, né? Então é porque ali pode ter fungo, pode ter mofo. A gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Principalmente com os alimentos, porque quando esses fungos chegam nos alimentos, eles liberam certas substâncias que podem ser tóxicas para os seres humanos, podem trazer sérias consequências. Então, assim, se eu comer um alimento mofado, eu posso ter sérias consequências. Então, eu tenho que ter muito cuidado. O alimento, quando ele está mofado, ele tem que ser jogado no lixo. Georgia, mas eu vejo, por exemplo, meu pai comprar uns queijos todos mofados. Ah, pessoal, ali são fungos que já foram testados, que sabem que não fazem mal ao ser humano, tá? É um caso em particular. Alguns fungos podem ser, sim, ingeridos pelo ser humano, tá bom? Mas, na grande maioria, o alimento está mofado, não consuma esse alimento, tá bom, meus amores? Entendido? Bem, gente, nós vamos continuar ainda falando sobre os fungos na nossa próxima aula. Agora nós vamos dar uma paradinha, porque nós vamos exercitar o que nós estudamos aqui. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 84, naquela seçãozinha que tem assim, use o que você aprendeu. E nós vamos fazer as questões de 1 a 6, tá certo? Porque, pessoal, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que exercitar, que colocar em prática os nossos conhecimentos, tá certo? Olha, pessoal, foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Eu espero que a gente se encontre rapidamente, tá? E um grande beijo para vocês.
Até a nossa próxima aula.